Vamos falar do Galo, que depois do empate no meio de semana contra o Fortaleza, agora já mudou o foco pro Bragantino no domingo. Final de semana de Brasileiro pro Atlético. Não é isso, repórter Cláudio Rezende, bom dia. Um abraço, bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. O fim de semana do Galão da Massa de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez um jogo antecipado. Da penúltima rodada, o Galo vai enfrentar o Bragantino, no interior de São Paulo. Domingo, 7 horas da noite. Para esse jogo, o Sampaoli já foi bem claro ao dizer que, para ele, neste momento, praticamente às vésperas de uma grande final, é o jogo mais importante da temporada para o Galo, o duelo contra o Lanús, dia 22. O importante, segundo o Sampaoli, é competir. O time estar em competição, em jogo oficial, é muito melhor que só treinando. E aí, nesse sentido, ele vai mandar um time forte. Essa é a expectativa no fim de semana. Logicamente, mudando peças, como ele sempre faz, de jogo para jogo, mas não é uma intenção de colocar reserva, jogadores que estão atuando pouco ou que nem estavam entrando. Não é esse o cenário para o fim de semana. Ele quer buscar os 3 pontos que o Galo acabou desperdiçando, né, com o empate diante do Fortaleza. Os jogadores do Galo vão treinar ainda hoje e no sábado pela manhã e tem um voo fretado sábado à tarde para Guarulhos. De lá, o time segue para Atibaia, vai ficar no Hotel Resort às margens da rodovia Fernão Dias, já bem próximo de Bragança Paulista, local do jogo do domingo, 7 horas da noite. Para essa partida, ainda seguem os desfalques de jogadores que estão servindo seleções. Eles só chegam na semana da final da Sul-Americana. Casos do Alan Franco, do Júnior Alonso e também do Ivan Romão. O Galo viaja quarta-feira rumo a Assunção, no Paraguai. Treina por lá quinta e sexta, joga no sábado, dia 22, valendo o título inédito, o título, a grande conquista, a Sul-Americana. Um abraço. O Galo forte para esse jogo, partida que será jogo antecipado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. O Atlético que ficou devendo 2 jogos, praticamente o campeonato todo, agora vai ficar com um jogo a mais, né? Essa loucura aí do futebol brasileiro, do calendário. Mas, Hugo, é lógico que a atenção tá voltada pro dia 22, né? Por mais que a gente fale, tem que entrar focado contra o Bragantino, isso não vai entrar na cabeça dos atletas, é até natural. Se no segundo tempo contra o Fortaleza a gente já viu isso, uma certa desconcentração, o Atlético tirando o pé do acelerador, contra o Bragantino, por mais que o Sampaoli fale ali no vestiário, que tem que entrar ligado, que é um jogo que vale 3 pontos, eu não acho que o Atlético vai entrar com a mesma pegada, porque dia 22 tem um jogo da vida do Galo para essa temporada, que é a final da Copa Sul-Americana. Então, assim, pensando nisso, eu nem acho que ele vai escalar um time 100% titular. É o momento também de você avaliar a parte física. O Atlético está chegando no final da temporada, o time que jogou muitas partidas. Tem atletas já numa idade que não tem como, né, exigir tanto. Então tem que dar um refresco. Por exemplo, o ataque do Atlético ali, a turma tem... Todo mundo tem mais de 30 anos. Né? Dudu, Hulk, Bernard, Rony. Então tem que segurar e aí pensar também no dia 22. Imagino que ele vai escalar um time misto, né? Não 100% reserva, mas como o Cláudio Rezende trouxe, um time mesclado. Que aí sim, o jogo contra o Lanús não tem como ter relaxamento nenhum, porque é um jogo que pode mudar a temporada de 2025 e também de 2026 pro Galo. A arbitragem foi assunto. Aliás, o Atlético tá pé da vida aí com a arbitragem, né? Sérgio Coelho falou para alguns companheiros hoje aí, algumas entrevistas, falando do Sávio Pereira, que já prejudicou o Atlético várias vezes, enfim. Nós temos a análise do VAR. Quem tá no YouTube vai ver a análise também. No radinho vamos trazer o áudio. E no YouTube você assiste o lance, vê aí, foi pênalti, não foi pênalti, o VAR tinha que entrar, não tinha que entrar. A arbitragem é sempre bom, né? É um assunto ótimo no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o VAR com o Sávio Pereira Sampaio, o árbitro central do jogo. Vamos lá. Sávio, te recomendo revisão para possível penal, ok? Câmeras 2 e 3, né? A2. A2, ponto de contato primeiro ou já em looping? No movimento, volta um pouquinho antes e dá um pouco lento, okay. Só, tá? Mostra que antes da bola chegar, ele atinge. Antes da bola chegar no jogador, ele atinge com o punho o rosto do atleta, que inclusive não conseguiu cabecear a bola, tá? E o impedimento é depois da ação. Não, que ele perguntou se checou o impedimento. O impedimento foi posterior ao penal, tá? Para no momento do contato. Para no momento do contato. Mais o contato, tá? Vai. Ok, frame a frame. Disputa de espaços. Isso. Aí, para aí. Aí, antes da bola chegar.
Tenho na 2 também, vai. Volta na 2 e dá um pouquinho mais de movimento nesse momento. Isso. E aí vou te dar em velocidade normal, tá? Ok, jogando. E aí com isso o jogador também não conseguiu cabecear a bola, tá? Agora 50% pra ele ver que ele não conseguiu cabecear. Vou jogar agora, reduzir a velocidade 50%. Mais uma vez, ok? Tem um pouco de movimento adicional no braço, tá? O braço atinge o rosto, né? Porque, tem um movimento da disputa e ele faz um adicional da mão que acaba exatamente. O rosto. Exatamente, sabe? Jogador, por favor, ação temerária. Numeração nessa câmera. Vou te mostrar o número 16. 16, ok. Vou voltar com o penal e amarelo pro golpear temerário. Ok. E o presidente do Atlético falou sobre arbitragem. Chega mais, Rezende. Isso mesmo, o presidente Sérgio Coelho se manifestou hoje, deu algumas entrevistas na imprensa, destacando que Sávio Pereira Sampaio, o árbitro do jogo, inclusive era um árbitro vetado pelo Atlético, irmão do Wilton Pereira Sampaio, que na visão da diretoria do clube, ele constantemente prejudicou o Galo e aí, como é irmão da família, também era vetado o Sávio. Depois de muito tempo, apitou ontem o duelo Galo e Fortaleza, o Sampaoli ficou na bronca, a diretoria também. O presidente Sérgio Coelho disse que já era uma situação esperada, né? Que ele prejudicasse o Galo no jogo de ontem. Teve o lance do VAR, chamou o árbitro central para analisar possível pênalti do zagueiro Juan no atacante do Fortaleza, indo no VAR, confirmado o pênalti e depois acabou dando 9 minutos, né, de acréscimos. Também é considerado um tempo muito longo pelo que aconteceu no jogo. O Galo então na bronca, mais uma vez. O Atlético na bronca, e são muitos e muitos times nesta mesma situação, a cada rodada, reclamações contra a arbitragem no Brasileirão. É um tema que preocupa bastante a situação da arbitragem. A gente não teve uma rodada nesse Campeonato Brasileiro que a gente não deixou de falar de arbitragem. Que coisa, hein? A reclamação pra cima do Wilton? Sim. Do irmão do Wilton? A família toda, né? Exatamente. Mas, Hugo, qual o árbitro que a gente isenta e fala que não teve nenhum problema nesse Campeonato Brasileiro? E aí eu entendo a reclamação do Atlético, do presidente Sérgio Coelho, mas se você for vetar aí todos os árbitros, né, que prejudicaram já o seu time, não vai sobrar ninguém. Todos os clubes têm algum árbitro que você vai falar assim, esse eu não queria que apitasse meu jogo. Acho que se partir por aí, o problema da arbitragem não vai ser resolvido. No jogo de ontem, eu não marcaria o pênalti, mas eu também não acho que é um lance absurdo. É um lance interpretativo. Eu acho que o grande erro é como a gente utiliza mal o VAR. Mais uma vez, era um lance que estava na cara do árbitro, que no momento ele não marcou nada, e aí o VAR chama. E aí na câmera lenta, e quando o VAR aciona o árbitro de campo, ele já vai condicionado a mudar a decisão dele. Porque ele fica pensando, poxa, será que é só eu que não vi esse lance? A cabine toda do VAR tá pensando diferente de mim, então vou mudar aqui a minha decisão porque eu acho que eu tô errado. Eu não acho que era lance pro VAR, acho que é lance interpretativo que tinha que ser decidido no campo mesmo. Mas eu não acho que também é um lance absurdo, nossa, o Atlético foi garfado. Eu não marcaria o pênalti, mas também acho que a gente já viu lances parecidos em que os árbitros marcam. A questão é que há uma falta de critério muito grande no futebol brasileiro. Na decisão da Copa Sul-Americana, a arbitragem do futebol sul-americano é completamente diferente, né? O critério é diferente, então o Atlético tem que ficar ligado nisso também, porque aqui no Brasil qualquer coisa é faltinha, todo contato, o jogo é parado, e no dia 22 a tendência é de ter um jogo muito mais corrido, então não dá pra ficar também reclamando de qualquer lance. Vou colocar a batata quente na sua mão. Na minha mão. Nesse jeito que o Sampaoli tem jogado, nesse esquema, com essas características, Hulk e Scarpa não se conversam, não jogam juntos, não iniciam jogos juntos? Não concordo, não. O Rony foi melhor em campo ontem, inclusive a gente elegeu ele como melhor em campo, foi muito bem. Ele e o Bernard pela direita se encontrando, tendo relações socioafetivas assim, ali. Pra mim, é muito arriscado. Eu tô pensando na final, tá? Acho que contra o Fortaleza, o Rony jogou muito, foi bem por ali, atacou, como ponta, defendeu ali como ala, lance, como lateral. Sim, eu acho que funcionou contra o Fortaleza, beleza, mas você não vai jogar assim, cara. Você achando que essa tetinha que o Atlético encontrou ontem nesse lado do campo vai ser a mesma coisa contra o Lanús. Não vai ser um jogo assim. Você vai precisar da qualidade do Scarpa. E assim, você tirar
do time, o jogador que ao longo inteiro, de toda a temporada, você pode pegar o pior momento do Atlético, o melhor jogador sempre foi o Scarpa, o mais regular da temporada. Alan Franco. Não. O Alan Franco foi importantíssimo, mas a maior qualidade no time do Atlético, sim. A diferença técnica e sempre esteve no Scarpa. Mas no pior momento na temporada, no pior jogo do Atlético, você pode pegar que o Scarpa foi o jogador que Pelo estourou. que ele falou, vou te dar 2 opções. O ataque pra final. Rony, aberto. Bernard, Rony, aberto na ala. Dudu pela esquerda e o Hulk. Ou Scarpa, Bernard, Dudu e Rony. A discussão do Rony nem aconteceria se o Hulk não tivesse recuperado, tivesse a fase de antes, aquela fase horrorosa do Hulk. O Hulk voltou a fazer gol e tá jogando, tá ajudando o time, dando assistência. Não tem nem essa discussão. O Rony pode ser muito útil, mas eu não começaria o jogo com ele. E pra mim, você tirar o Scarpa do time é correr um risco muito grande de você tirar o jogador que pra mim foi o mais regular na temporada. Eu acho o seguinte, Guinho, o fato do Scarpa não estar jogando todos os jogos vai atrapalhar, inclusive, para ele chegar com ritmo naquilo que o Sampaoli falou de estar competindo para a final. Mas ele vai jogar agora domingo, pode ficar tranquilo. Eu também acho. E o meu time da final tem o Scarpa escalado ali na ala direita. Eu acho que no Dom Sampa não tem, não. Não, eu também acho que não tem, não. Mas vamos ver isso aí, porque o Dom Sampa sempre tem um plano, Gilberto Campos, e que Gabriel Menino ou Gabriel Mínimo esteja fora desses planos, né? Considerados por você principais, mescla o time, bota o time ideal pra jogar. Como é que você enxerga esse fim de semana? E é importante sempre contextualizar, né, Edu? O ideal pra mim pode ser diferente do que você imagina, pode ser diferente do que o Sampaoli imagina também. Mas fazendo aquele exercício, a estratégia pro fim de semana, Panzi. Ô Cirilo, se o Sampaoli tivesse utilizando 11, 12, 13 em sequência, ele poderia até pensar em colocar um time reserva para segurar os atletas que estão vindo ali de 4, 5, 6 jogos em seguida. Não é o caso. Ele já está fazendo essa gestão de grupo há algumas rodadas. A gente já vê uma mescla, jogador que inicia um jogo, no seguinte começa no banco, termina o jogo. Então não tem o menor motivo para o Sampaoli, para o final de semana, escalar um Atlético repleto de reservas. Ele pode seguir o plano, seguir o planejamento de mesclar a equipe. Ele vai, certamente, quando dá a representação, conversar com o departamento médico, físico, fisiologia, conversar com os atletas, ver quem está bem fisicamente e montar o melhor time para aquele dia e pensando também no que o adversário pode trazer de problema pro Atlético. Eu acho que tem sido feito dessa maneira. Eu não vejo o menor motivo e não faria muito sentido mandar a campo um time repleto de reservas, sendo que isso não aconteceu desde que o Sampaoli chegou ao Atlético. A mescla, mudar o time, aquele time que entrou contra o Fortaleza, ser um time diferente, acredito que vai acontecer. Mas veremos no jogo contra o Bragantino peças que iniciaram contra o Fortaleza. E elas vão iniciar contra o Bragantino. E nós vamos ver peças que não iniciaram e terminaram, que pode iniciar o jogo do final de semana. É simplesmente dar sequência ao que ele já vem fazendo. Ontem eu tive a oportunidade, senhores, eu vi que muita gente começou a se manifestar por causa da saída. Eu fiz o mesmo. Você também viu? Eu fiz o mesmo. Não, sobre isso aí eu vi nas redes sociais. Né? Mas eu fui procurar também pessoas do baixo clero. Eu gosto de ouvir o baixo clero. O baixo clero é que sente as dores, isso, né? Eu gosto de ouvir pessoas do baixo clero para falar de pessoas do alto escalão que estão saindo. Porque eu vi um movimento de muita gente, inclusive de setores distintos, lamentando a saída do Bruno Musi. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, opa, peraí. Porque o que a gente critica aqui? Os problemas que aconteceram na Arena MRV quando ele era o gestor e os problemas que acontecem naquilo que nós temos de informação. E aí, normalmente, quando diz respeito ao balanço e etc., né? E o balanço, todo ano ele ia só piorando, a gente criticava isso. Sim. Não passava disso. Mas a gente sabe que tem muita coisa positiva, aliás, bem mais do que as negativas. E aí me chamou a atenção e comecei a dar uma pesquisada. Aí liga para um aqui, liga para outro ali. Cara, tô vendo que vocês estão lamentando, me fale mais sobre isso. E aí o que eu descobri é de que de fato era um baita de um cara, gestor, um cara que cuidava, um cara que era interessado, mas o mais importante,
Quer dizer, nada pode ser mais importante que o respeito e o trato diário, principalmente com gente que está abaixo de você. Isso. E eu vou contar uma historinha bem boa. É importante destacar. Quando você respeita as pessoas, sabe, assim, da faxineira passando pelo porteiro, pela pessoa da cozinha, pra turma da turma do entre aspas, serviço sujo, aí me chama a atenção. Mas não é só isso. O que eu descobri ontem, eu imagino que você também tenha, é de que ele assumiu muita bronca, sabe aquele meme, Valu? O cara aberto, braço aberto, alguém deitado numa cama, granada, canivete, que é o que você falava que o Cuca fazia no futebol. Exatamente. Isso. Aquele braço aberto era o Bruno Musi. Então. Diz que o Bruno Musi tomou frente e assumiu muita bronca que não era dele, tinha bronca, eu escutei isso de uma pessoa importante do Atlético, ele assumiu bronca de problemas que vieram de cima e até de baixo. De gente inferior a ele, para não prejudicar a pessoa que estava abaixo dele, ele assumiu a pica, cara, e ele tomou porrada, ele foi criticado, mas me falaram, será uma grande perda dentro do clube. Olha só, isso para mim é muito importante. A gente não vai fazer uma avaliação e nenhuma proteção. Eu quero contar a história. Aconteceu algo dentro da Arena MRV que virou uma grande notícia. E no outro dia, aqui mesmo no programa, nos Dons da Bola, né, na TV, o Everton chegou com a informação de que o Bruno Musi tinha assumido essa questão. Eu conversei com uma pessoa de chão de fábrica, aquele que a gente gosta, Valu. Chão de fábrica. É o nosso chão, né? E é importante a gente escutar sempre pessoas do chão de fábrica, e essa pessoa pegou e falou assim, quem deu a ideia do grande erro no clássico, que é retirar as portas dos banheiros femininos. Isso. Quem deu a ideia era uma pessoa como nós, Elton. Quando fala como nós, né, ele está querendo dizer da função de pessoas normais. De pessoas normais. Tá. Não, de pessoas normais, não era da comunicação. De pessoas normais. Então, ele assumiu a bronca, e pra gente que fez o exército, a gente fala, defende até o fim. Você se defende. É quando você tá com a granada em meio à sua tropa, a granada perde o pino, você pula em cima dela para não explodir o resto da tropa. Então, assim, são coisas que a gente aprende ao longo da vida, principalmente quem fez o exército entende muito bem isso, de assuma a bronca e tome os tiros do que vai rolar. E o Bruno fez isso numa situação que não era não era dele. Não era dele. E ele assumiu. E acaba que a gente fica sabendo disso somente depois que o personagem sai. Exatamente. Que o personagem sai. Na época, ele simplesmente assumiu e assumiu outras. Eu não vou entrar em detalhe de outras tantas que ele assumiu, mas é só colocar na caixinha certa o que representou o Bruno Musi. Então, pelo menos um cara íntegro, correto e que foi leal à sua equipe. Do superior até o mais baixo funcionário. Só um ponto, e fazendo o papel de advogado do diabo nesse caso, eu não questiono, obviamente, caráter, integridade do Bruno Musi. Isso jamais. Até porque eu tenho as melhores referências possíveis de pessoas que nem sequer no Atlético estão e que eu já tive a oportunidade de conversar sobre tudo que, para essas pessoas, o Bruno Musi representa. Só que tem um ponto aqui que, nesse caso, para mim é relevante, especialmente nesse caso específico. A partir do momento que alguém que não seja do alto escalão dá uma ideia como essa, na minha cabeça ela tem que passar pelo aval do Bruno Musi. Se ela não passou pelo aval dele, tá tudo errado no Atlético. Mas é por isso que ele bancou. Ela passou pelo aval dele? Passou pelo aval dele, então... parece que ele orientou, dele, parece cara. Que... Então, Thiago, mas é isso que eu tô te dizendo, seria muito fácil ele sair do front. Seria muito fácil, porque outros problemas que aconteceram, que vieram de cima... Não, mas o que eu ouvi nessa história, o que eu entendi nessa história, é que a pessoa passou algo e a execução foi outra. Tá bom. A ordem, entendi. Isso, a ordem foi uma, a orientação da pessoa foi uma, entenderam de um jeito e fizeram de outro. Então, assim, execução. Foi uma execução mal feita, que aí ele acabou assumindo tudo e tomando as dores da situação. Eu vou só falar assim, diante disso, né, que o HG trouxe, o Elton também, a instituição Atlético,
precisa de parar de fazer isso com as pessoas, né? Fala, massa, estamos fechando mais um vídeo do canal, muita informação, já deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre tudo isso, tá bom? Também não esqueça de deixar o like, você sabe que o like ajuda demais o canal tem crescido cada vez mais, é muito bom mesmo, muito obrigado. Então não esqueça de deixar esse like aí para dar aquela força pro canal, tá bom? Vocês são muito importantes, o canal só tá aqui por conta de vocês. Se vocês não estivessem aqui, o canal não estaria no ar, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui traz notícias todos os dias, de domingo a domingo, sobre o Galão, tá bom? Então se inscreva no canal, é importante que você também ative o sininho de notificações para você não ficar de fora. Toda vez que sair notícia do Galo, você será avisado quando o vídeo for lançado, tá bom? Então não esqueça aí de ativar o sininho de notificações. Massa, vou ficando por aqui. Deixo aquele forte abraço de sempre para todos. Até a próxima. Valeu, massa.